Saudações a todos, eu sou Babacaio de Odé e hoje estamos aqui em mais um episódio para você aí de casa, meu amigo, minha amiga, para a gente falar um pouquinho sobre espiritualidade, falar sobre o candomblé, quimbanda, jurema, ifá, a cultura afro-brasileira de uma forma em geral, que a gente pode levar ótimos conteúdos para você. E de antemão eu queria agradecer imensamente essa incrível audiência que a gente está tendo, aí, esse grande repertório, né? Eu fico muito feliz porque eu não imaginava alcançar tantos seguidores como eu estou alcançando nesses últimos meses. E eu queria agradecer a todos vocês, porque é por conta de vocês aí de casa que eu estou aqui hoje, mais uma vez, levando esse conteúdo para você. Então eu queria parabenizar a cada um de vocês por esse empenho, essa ajuda mesmo, esse carinho que vocês têm para comigo, e eu vou me esforçar cada dia mais para poder retribuir um pouco para vocês aí de casa. Os melhores conteúdos que vocês me mandarem eu vou falar, aquilo que eu tiver ao meu alcance, a minha alçada, eu vou passar aqui para vocês, e sempre esclarecendo inúmeras situações que a gente pode falar sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa espiritualidade de uma forma em geral. Tá bom, gente? De antemão também peço que você clique aqui, se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho para as notificações, para que você possa me acompanhar cada vez mais que eu for lançando aí um vídeo longo, um vídeo curto, um short, aquilo que eu for publicando, que é importante para você divulgar para todas as pessoas, divulgar para papai, para mamãe, para tia, chama aquele povo que é intolerante, chama a tia crente, para a gente ouvir muita espiritualidade, para que a gente abra nossa mente, tá bom? E o tema de hoje, gente, aproveitando que hoje vai ter um encontro maravilhoso aqui, eu já queria começar fazendo uma sinopse do que a gente pode falar. A gente, claro, vai falar de candomblé, mas uma das coisas que muitas pessoas não sabem e que é muito importante saber, até mesmo para um conhecimento interno também, é sobre a morte. A gente que é do candomblé, nós que somos do candomblé, nós temos rituais específicos para poder fazermos a passagem para o céu. Você acredita no céu? Você acredita no inferno? Você aí de casa, você acredita que existe um céu, um inferno, que você comete pecados, que você comete delitos espirituais? Dentro do candomblé existe isso também. Nós somos capazes de moldar aquilo que somos subjugados por algum Deus Supremo? Não seguimos de antemão, gente, nós não seguimos a Bíblia. A Bíblia Sagrada para nós não é nosso parâmetro. E também, tampouco, Exu também não é o diabo. Não acreditamos no diabo cristão, no demônio católico, né? Nós somos afro-religiosos e a nossa religião vem de um berço africano. Vem da África, da Yorubalândia, do Congo, de Dahomey, de Benin, de Obel-Kutá, de Oió, de toda a tradição africana que vem de lá daquele continente. Então o candomblé, ele é uma cultura que aprimora detalhadamente cada passagem da sua vida, desde o seu nascimento até o último dia de vida. Então, para você que é do candomblé, ou você tem essa curiosidade de querer aprender o que a cultura africana fala sobre isso, é importante você ter um pouco da mente aberta. Porque primeiro nós não acreditamos que ficaremos num sono eterno. Assim como a Bíblia prega que a partir do momento que você falece, você entra num sono profundo. E para nós isso não tem nada a ver. Para nós que somos do candomblé, nós temos missões espirituais, nós temos destinos a serem cumpridos e em momento algum ficamos parados. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse ritual fúnebre chamado Axexê. É um ritual que ele pode variar de 3 a 7 dias após o passamento de um sacerdote ou de uma pessoa iniciada um pouco mais velha, tá? Então muitas pessoas no candomblé, a gente cultua a vida, a gente cultua a natureza, a gente cultua as divindades, os elementos primordiais da nossa vida. Então quando a gente fala sobre morte, para nós não é tabu, porque nós não acreditamos na morte. O candomblé prega que a morte ela não existe, porque existe um orixá chamado Oxóssi, que ele foi o responsável para ir no mundo dos mortos e voltar. Disseram, né, tem um Itã que fala que Oxóssi ficou muitos dias desaparecido, né? Então, no ritual de Axexê cantaram para Oxóssi,
né? A cantiga de Oxóssi, onde falava que ele tinha desaparecido. E Oxóssi veio no batente da porta e falou que ele não morreu. Então essa parte desse Tan de Oxóssi, onde fala que ele foi no mundo dos mortos e voltou para a terra, né? Então ele não desencarnou. Por isso que Oxóssi não acredita na morte, porque ele foi para o mundo de lá e voltou. Então ele traz consigo esse conhecimento e esse ensinamento que é passado dos antigos para os mais novos, onde a gente aprende que o candomblé nada mais é do que cultuar a vida, mesmo depois da nossa carne, da nossa matéria sendo desligada. Então é importante ressaltar que para nós uma perda de um ente querido é apenas a dor da saudade e não o sofrimento, porque para nós é aquele espírito, aquela alma se torna um Essá. O que é o Essá? O Essá é o nosso ancestral. E a gente tem que acreditar muito nos nossos Essás, porque se não houvessem Essás, se não houvesse os nossos ancestrais, você aí de casa não estaria pisando no chão que você está pisando hoje. Então, para a gente falar de Axexê, a gente tem que falar de Egungun, a gente tem que falar de ancestral, a gente tem que falar sobre hierarquia e falar sobre os nossos mais velhos. Você respeita os seus mais velhos? Você tem essa educação de berço, de nascimento? Você respeita a seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, bisavó, tataravó, tetravó, né? E assim por diante. Porque quando a gente fala sobre o desligamento da carne, a gente vai, obviamente, falar sobre aqueles que já desligaram a carne. Quando a gente passa por um ritual de Axexê, a gente louva muito aqueles que já se foram. Todos aqueles que pisaram na terra. Vou dar um exemplo, tá? Bem básico, para quem é sacerdote. Geralmente, o ritual de Axexê, ele é feito para pai e mãe de santo, Babalaorixá e Alorixá. Então, quem é velho de orixá também, quem é iniciado, tem mais de 7 anos tomado, também tem o direito de receber um ritual de Axexê. Não tão igual a um sacerdote, mas com tamanha responsabilidade também. Por que eu estou falando isso? Quando a gente começa o ritual de Axexê, a gente invoca aqueles ancestrais daquela pessoa. Os ancestrais que fundaram o candomblé no Brasil. Os ancestrais de cada tradição africana, das suas tribos africanas. Então a gente vai invocando de lá para trás até o atual presente. Para quê? Para despertar quem está lá, supostamente ali, né? Adormecido, invocar aquela divindade para falar assim, estamos mandando mais alguém para aí, ó. Recebe essa alma que é tua. Receba, reconheça o seu presente que faz parte do seu antepassado. Então, para nós do candomblé, a gente não acredita que a gente reencarna em várias formas diferentes. Nós sempre reencarnamos na mesma família. E falar sobre isso, a gente está acostumado a falar assim, mas é família, primo, tio, tia. Não. A sua família, ela é muito vasta. É que você não tem o convívio. Mas para ter você, são um pai e uma mãe, 4 avós, já vão para 16 bisavós, 16 tataravós. Então, assim, é uma família muito vasta, uma cadeia muito grande de pessoas. Então, essa situação que a gente explica para as pessoas tem muita coerência, porque a gente só reencarna no nosso sangue. O sangue reencarna no nosso sangue, para os nossos ancestrais. E isso envolve toda a nossa cronologia biológica, física e espiritual. Porque é dali que a gente vai saber se aquela pessoa vai ser bem aceita na comunidade, no Ebé-Ayê, que eu expliquei no outro vídeo, que ele veio de Ebé-Orum. A comunidade do céu mandou para a comunidade da terra, que é a sua família, é os seus ancestrais, vivos e os ancestrais mortos, desligados de suas carnes. Ali vai ser sabido se você vai ter um bom presente. O que eu estou falando com isso? Se a família te recebe bem, se você é querido pelo pai, pela mãe, pelos tios, se você foi adotado, se você foi renegado, se você foi rejeitado, se você foi acolhido, se você é uma pessoa benquista ou uma pessoa mal-humorada e rancorosa, tudo isso envolve os seus ancestrais. Então, para a gente falar sobre o fim, eu preciso falar sobre o começo também. E é importante a gente saber discernir e separar cada conteúdo aqui para vocês. Porque a gente tem que saber o seguinte, muitas pessoas sofrem. Presta atenção você de casa. Muitas pessoas sofrem de problemas terríveis hoje de falta de aceitação por falta de alinhamento espiritual. E o que é o alinhamento espiritual? É você saber
Quem são os seus antepassados? Da onde você veio? Para onde você vai? Qual que é a minha missão aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? Então hoje muitas pessoas sofrem por conta disso porque não sabem de onde vieram. E não sabem para onde vão. E não sabem o que estão fazendo aqui. Por isso que se dá esse conflito psicológico que levam as pessoas a problemas psicológicos, problemas psiquiátricos. Então você que está em casa, entenda que a falta de alinhamento espiritual seu contribui sim para um descarrilhamento enorme de problemas psicológicos. Então quando a gente coloca o espiritual alinhado na tua vida, é impossível você não prosperar no seu caminho. É impossível, porque com você estando com a sua espiritualidade alinhada, o seu físico ele caminha junto com você. Para nós sermos que nós somos de Candomblé, nós temos essa consciência. O mundo espiritual tá ok, o seu mundo físico tá ok também. Como que eu sei que o meu mundo físico tá ok? Olhe o espelho. Sua vida tá boa? Tá se alimentando bem? Tá pagando as contas em dia? Tá tendo um relacionamento bom com a comunidade? Seu relacionamento afetivo tá ok? Você é uma pessoa inteligente que busca sempre estar evoluindo ou você vive no marasmo? Você é uma pessoa que não tem uma higiene básica em casa? Você é uma pessoa desorganizada? A sua vida reflete quem é você no mundo espiritual. E eu digo mais, o que você pratica no mundo físico interfere pro lado de lá também. Não é só alinhar o mundo espiritual, presta atenção, você de casa, não é só você querer alinhar o mundo espiritual se você no mundo racional não contribuir. Parar de comer essas porcarias que você come, parar de se vestir de forma inadequada, de uma forma que você vai se sentir menos adequado. Se sua casa for desorganizada, se sua casa for suja, se você for uma pessoa mal educada, não tem como a espiritualidade te ajudar se você não se ajuda. Você concorda comigo? Não adianta você querer comer patê todo dia se você não faz o básico nem para ir pescar o bendito do atum lá no mar. Então você tem que saber se alinhar, você tem que saber andar alinhado com a espiritualidade. Porque a espiritualidade ela te dá a faca e o queijo, mas quem corta é você. Agora, se você vai cortar torto de um lado para o outro, vai esfarelar, vai espatifar, aí é um problema teu. Muitas pessoas não entendem. A espiritualidade, ela pega a gente no colo e nos afaga, nos acolhe, nos acaricia, nos acalenta. Mas tem que ter a outra metade, que é você. Você que tem que fazer essa parte importante. E por que eu tô falando tudo isso referente ao assunto de Axexê? Porque a sua encarnação, ela faz parte do seu processo final. Porque quando a gente vai desencarnar, a morte é igual para todo mundo. Você vai morrer, vai ficar lá no caixão, né? Você vai estar sendo enterrado, bonitinho, morto, sepultado, velado. Só que, o que você deixou de legado? É importante também para você. Qual que é o seu legado? O que você fez em vida que marcou a sua jornada? Ou você simplesmente foi só mais uma pessoa? Você mesmo que está aí sentado no sofá, você vai ficar aí só fazendo volume? Só sendo estatística? Você nasceu para ser muita coisa. É que você foi programado para ser mais um. Mas o seu destino aqui dentro, aqui, ó, flamejante aqui, ó, lateja no seu coração. Você para e pensa assim, fala, gente, eu não nasci só pra isso. Eu acho que eu tenho capacidade pra tal coisa. Aquela vozinha lá no fundo fala pra você. Isso é o seu destino te chamando. Fala, ó, venha cumprir sua missão. Todos nós temos essa capacidade. Cabe a cada um enxergar isso dentro de você. Porque se você passa uma vida inteira na inércia, e a inércia que eu digo é a inércia espiritual, porque a pessoa trabalha, levanta cedo, vai correr, cuida de família, casa, carro, mas a inércia espiritual leva ela a um enrijecimento espiritual. E ela desvia do percurso dela. Conheço muitas pessoas que já estão idosas hoje, numa inércia espiritual terrível, porque deixaram de cumprir a sua sina, ou o seu destino, ou não adoçaram o seu destino, porque veio com aquele destino meio travado lá do Orum, não alinhou, não se cuidou espiritualmente, e passou uma vida assim arrebentada, aos trancos e barrancos.
Aí chegou na fase da velhice, fala, eu consegui vencer. Os filhos não querem saber mais. A família não liga, tá largado no asilo. Será que isso não foi falta de um alinhamento espiritual na sua vida? Será que realmente não foi algo que você poderia ter feito quando você era mais jovem para poder se precaver na sua velhice hoje? Ou na meia-idade? Ou nos seus 30 anos, que é a fase da virada de chave, né? Muita gente vira a chave aos 30, outros aos 40, cada um no seu tempo. Mas enquanto você não alinha o mundo espiritual, a sua vida ela pode estar um mar de rosas, financeiramente falando. Mas se você não estiver com seu autoconhecimento em dia, com seu destino alinhado, vai faltar algo. Sabe aquele buraco aqui dentro, aquele vazio, aquela coisa que você fala, meu Deus, eu não sei o que está faltando na minha vida. Eu tenho de um tudo, minha família é boa, eu tenho dinheiro, eu pago minhas contas, todo mundo me ama, mas aqui dentro eu sinto um vazio. Isso é a falta de você preencher o seu destino. Isso é a falta de você concluir com o seu chamado. É latente, é vigente, isso veio com você e vai embora com você. E se você não concluir, além de você ter um final de vida ruim, falando racionalmente, você vai levar esse encargo para uma próxima encarnação. Você vai levar. Todos nós, seres vivos, humanos, homo sapiens, viemos para fazer história. Todos nós viemos para ter um motivo aqui na Terra. Então você não pode desperdiçar esses 70, 100 anos que a gente tem disponível aqui nessa EBE chamada Terra, nessa comunidade chamada Terra, porque a gente não sabe para onde a gente vai depois daqui. Para qual comunidade? A gente sabe que a gente vai voltar para os nossos ancestrais. Mas e depois? O seu legado vai ficar vigente aqui? Os seus sucessores levando o seu nome vai ser importante ou vai se perder na demasia? Ou você não soube estruturar a sua família com mão de ferro para deixar o seu legado firme e forte? Porque pessoas que marcam a história são pessoas que concluem o seu destino, positivamente ou negativamente. Porque eu já falei aqui num outro episódio. Até as pessoas que, infelizmente, desviam seu caráter cometendo atos ilícitos, são pessoas que estão concluindo o seu destino. Estão concluindo. Vou dar um exemplo bem chulo e básico. Existe o cara que comete latrocínio, vai preso e ninguém sabe quem que é. Existe o cara que comete o latrocínio, tá preso e é famoso da entrevista na internet. Aparece na TV, vira serial killer, aparece na Netflix. Você acha que aquela pessoa não concluiu o destino dela? Sim. Tem caminhos para isso também. Tem caminho, para tudo na vida tem caminho. Cabe a você saber se você vai alinhar esse destino pro bom, né? Porque nesse país que a gente vive, no mundo, existem regras e você pode cometer regras e você pode ser preso. Então, tá dentro da lei. Se você estiver dentro da lei, você pode alinhar seu destino. Ao invés de você cometer latrocínio, você pode ser um belo vendedor de carro, abrir lojas e lojas e mais lojas de vendas de carro. Você é bom na comunicação, na venda, na fala. Você distorceu o seu destino e o seu caráter. Porque, mais uma vez, eu falo para você de casa. Orumilá, na criação das raças, ele colocou numa mão o nosso destino, na outra mão ele colocou o nosso caráter. Dando apenas uma regra para nós, afro-religiosos. Se você tiver bom caráter, você vai ter bom destino. E ter bom caráter envolve tudo que eu tô falando aqui. Cabe a você ser esforçado, cabe a você buscar o melhor para sua vida, cabe a você saber o que você quer de fato para você. É não desistir, é não esmorecer, é na teimosia que você vence as coisas. É saber onde você quer chegar e não temer a nada e a ninguém, pois só você pode concluir o seu destino e mais ninguém. Mais ninguém. Não espere aprovação, não espere julgamento, não espere elogio, não espere crítica, não espere ofensa, não espere nada além de você mesmo. Espere nada dos outros e tudo de si. Entregue-se o máximo que você puder para o seu destino, porque é o seu currículo espiritual. Quando você desencarnar, você vai chegar lá e falar, o que tu fez na vida? Em vida. Porque em morte você tá aqui pedindo um monte de coisa. Mas e aí, o que você fez em vida? Você veio para quê? Você
descobriu qual foi o seu chamado? Você descobriu o porquê que estava fazendo aqui? Você soube de onde você veio, para onde você foi? Para estar aqui agora? Porque, infelizmente, gente, nosso sistema, ele é criado para nos reprogramar, para nos distanciar daquilo que nós somos. Isso é sistema. E sistema que eu digo é o sistema político, governamental, global, mundial. Somos criados para fazer massa de manobra. Então, se você não se encaixa nessa pecinha de xadrez, aonde você tem que acordar de manhã, sair correndo para o trabalho que você nem gosta de fazer, aí é obrigado a conviver com pessoas que você nem gosta de conviver, mas faz porque você precisa do quê? Do dinheiro, que é um dinheiro que entra para pagar as suas contas, que você mesmo criou. E aquilo vai te distanciando do seu chamado, daquilo que você veio para fazer. A pessoa nasceu para ser artista, a pessoa nasceu para ser chefe de cozinha, a pessoa nasceu para gestar pessoas, mas ela optou pelo medo, e o medo fez ela a trabalhar uma vida inteira para uma outra pessoa que estava lutando pelos seus sonhos. Porque se você não luta pelos seus sonhos, fica tranquilinho. Se você não luta pelos seus sonhos, fica tranquilo. Você vai trabalhar arduamente para alguém que luta pelos seus sonhos. Tem espaço para todo mundo na sociedade e para concluir o seu destino. Se você não está lutando pelo seu destino, você vai trabalhar para alguém que está lutando pelo destino dele. E só ele sabe a dor e a delícia de ser quem é. Da mesma forma que você tem que fazer isso por você. Somos nós quem sabemos a dor e a delícia de ser quem somos. Mas cabe a nós pagarmos o preço. Até porque se você não paga o preço, você paga o pato. E eu prefiro pagar o preço do que pagar o pato. Porque uma hora a conta chega e eu prefiro estar devendo para mim mesmo do que estar devendo para os outros. Então presta atenção no que está fazendo no seu destino. E isso eu falo tranquilamente para vocês aí de casa. A forma que você luta em vida também define quem você é. Pensar no coletivo é muito bonito. É lindo você pensar como todos os outros. Porque vou dar um exemplo básico. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa ela se formou em medicina ou administração. Eu sou administrador de empresa, gosto do time de futebol tal, sou político do lado tal, minha cor favorita é tal. E aí tem 1 zilhão de pessoas igual aquela pessoa ali. E aí, quando ela se encontra com outras pessoas que pensam diferente, ela se mata para tentar comprovar que ela tá certa e o outro lado tá errado. E nessa jogada, o seu destino está indo para o ralo. É nessa jogada, nessa perca de tempo, que você não está concluindo o seu destino. Mas quem que tá certo e errado? Não tô muito preocupado em querer saber quem tá certo e quem tá errado. Eu quero ter paz. Eu tendo paz, eu consigo concluir melhor o meu destino. Eu pelo menos consigo concluir o meu dia. Porque a vida, a labuta, ela é diária. A luta, ela é diária. A gente não sabe se vai acordar amanhã. Ninguém sabe. Ninguém nunca sabe que vai acordar amanhã. Por isso que nós devemos agradecer todos os dias por conseguirmos acordar. Até porque, se você não acordar amanhã, vai haver uma certa tristeza para determinadas pessoas na sua volta. Dali uma semana, o choro já vai ter ido embora. Dali um mês, um pouquinho de saudade. Dali um ano, um retrato na parede. Dali 10 anos, ninguém nem mais lembra quem você é. Então, se você não lutar por aquilo que você faz para tentar marcar algo na sua vida, ninguém vai fazer isso por você. E a sua trajetória, ela é efêmera. Tanto faz. Se você não fizer algo por você ou por aqueles que vierem depois de você, não vai mudar absolutamente nada. Alguém vai fazer, alguém vai marcar, alguém vai se destacar. E não é concorrência. Porque se você está cumprindo seu destino perfeitamente e o seu amiguinho do lado está concluindo perfeitamente o destino dele também, ambos vão se destacar e ambos serão amigos. E façam da concorrência a sua maior alegria. Porque se não tem concorrência, não tem público. O que é a vida se não for uma concorrência? Tudo é concorrência, tudo é disputa, tudo é duelo, tudo é guerra. Nós vivemos numa selva de pedra. Nós vivemos numa mata selvagem, onde nós temos que enfrentar cobra, leão, jararaca, periquito, onça, raposa,
Todos os dias. Engolir sapo é uma árvore, é uma biologia tão variada que às vezes a gente não acaba nem acreditando que a gente é capaz de ser vitorioso no dia seguinte, mas a gente é. Finalizou um dia, a gente fala, nossa, obrigado por ter saído de casa, ter sobrevivido a esse caos que é, esse perigo social, a falta de segurança, a falta de saúde, doença para tudo que é lado. Obrigado por ter sobrevivido a mais um dia. Agora você quer sobreviver ou você quer viver? Você de casa, você vive ou você sobrevive? Você se olhando friamente, arduamente, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Como você define a sua vida? É um martírio? É uma glória? É um, sei lá, é uma tá tudo bem ou vai melhorar? Como você define a sua vida? Até porque é você que tem que fazer essa pergunta para você mesmo e não um amiguinho. Eu falei essa semana num conteúdo que eu fiz que a gente se baseia demais no destino alheio. Aquela velha frase: a grama do vizinho é sempre mais verde. Talvez porque a grama do vizinho é artificial. E ele comprou ela daquele jeito. Não plantou a semente, não adubou, não regou. Não fez tudo o que deveria ter feito todos os dias, que é a nossa centelha divina. É cultivar grãozinho por grãozinho, para que a grama cresça verdinha, natural, verdadeira. Aí você olha do vizinho e fala, nossa, que grama bonita. De longe é lindo, mas chega perto é de plástico. Ou é de vidro, quebra fácil. É fraco, deteriora rápido. Não é verdadeira. Então não se baseie no destino seu pelo do alheio. Cada um tem uma perna para andar com a sua própria perna. Olhe para a sua vida. E eu insisto em bater nessa tecla porque o assunto de hoje tem tudo a ver com o que a gente vai passar na vida. Tudo. Tanto que já foi em velório de pessoas que é lotado de pessoas. Aquela pessoa assim que todo mundo gosta, todo mundo adora, todo mundo acha bacana. Por que você acha que acontece isso às vezes? Pessoas tão amadas, outras odiadas. Você acha que isso é parte do destino da pessoa? Você acha que isso tem envolvimento espiritual? Porque tem. Ela concluiu melhor o destino dela. Seja pela dor, seja pelo amor. Ela concluiu melhor o destino dela. A forma que você deixa o seu legado diz muito quem é você. Seja pro lado positivo ou negativo. Porque bem e mal para a espiritualidade não existe. A espiritualidade, ela é amoral. Não existe bem e mal. Existe caráter. Você cumpriu o seu caráter. Você desviou o seu caráter. Para a espiritualidade não existe bom ou ruim. Orumilá criou a pessoa, o cara que se tornou bandido, da mesma forma que o cara que se tornou médico. Orumilá ama os dois do mesmo jeito. Se compadece porque um desviou o caráter dele. Mas talvez ele esteja cumprindo também o destino dele. E se ele estiver cumprindo o destino dele, Orumilá está abençoando aquela pessoa. Você pode ter certeza disso. Pode ser loucura o que eu estou falando aqui agora para você. Mas sim. Cada um conclui o seu destino da forma que veio predestinado. Cabe a você, no percurso da sua vida, da sua jornada, mudar ou não mudar. Fazer o negócio ficar diferente ou não. Cabe a você fazer isso. Cabe a você saber o caminho que você vai, para onde você vai, para qual destino você quer seguir, para qual destino você quer andar. Isso é importante para você saber. Então, gente, dentro de uma casa de candomblé, retomando agora sobre o assunto primordial, a gente se inicia no candomblé e quando você tem um caminho sacerdotal, você recebe os seus direitos, né? Que a gente tem um ritual na iniciação que a gente faz algumas incisões na nossa cabeça e ali é plantado algumas coisas, né? Cabe a nós de candomblé saber, não a vocês aí de casa. Se você quer saber, vá para um terreiro de candomblé aprender. Existem ritualísticas ali que é preparada a nossa cabeça na iniciação. Que no nosso ato fúnebre, um sacerdote tem que ir lá, mais velho, ou o sacerdote da pessoa, tem que ir lá e retirar aquilo que foi plantado na cabeça na nossa iniciação. Ou pelo menos ali fazer uma simulação. Por que estou falando isso?
O ato de se iniciar é de trazer a divindade e botar aqui em você para firmar você na terra. O ato fúnebre é para te limpar da ligação sua com a terra, para te encaminhar para o Orum, o Otunlá, aos seus ancestrais. Então meio que faz ali o ritual para desprender a matéria da pessoa da casa onde ela estava, a terra, para que ela vá para o Orum. Fora os rituais que se faz no corpo da pessoa, do morto. Né? Os rituais que se faz com o caixão, no ato do sepultamento. Tudo isso envolve uma série de questões para poder desligar a matéria da carne. O espírito da carne, desculpa. São rituais que vão fazendo para poder desligando a matéria da carne. Porque a gente se apega muito a isso. Então hoje a gente fala, todo mundo falava assim, mas existe muita alma penada, muito espírito vagante. Por quê? Porque não se desapegaram da matéria. Ou não foram bem encaminhados para o mundo espiritual. E isso é real. Isso existe. E muito verídico. Geralmente, as pessoas que têm problema de obsessão espiritual são pessoas que têm algum parente distante que está encostado em você. Você está com um problema em casa? Muita gente tem um problema em casa de ouvir barulho, né? Objetos caindo, sabe? Ver vultos. Tudo isso são espíritos obsessores que não foram encaminhados corretamente. Talvez porque não teve o privilégio de ter a sorte de serem encaminhados corretamente. Não tinham fé, eram ateus. Para nós de religião, nós respeitamos todas as religiões. Mas só que para nós temos explicações para tudo isso. Né? Como que vai, por que vai, para onde vai. Né? A gente sabe, a gente canta, a gente invoca aquele espírito daquela pessoa e fala, meu filho, vai embora. E nós comemoramos. O candomblé comemora a morte dos recém-falecidos. Com festa, com bebida, com comida. Né? Os antigos já diziam, bebe e come o defunto. Isso é verdade. A gente bebe e come o defunto. Faz festa, faz alegria para aquele espírito daquele ente querido ver que tá tudo bem. Não precisa ficar aqui. Vá seguir seu plano, vá seguir sua caminhada, regresse aos seus ancestrais. E aí, como eu falei, se é uma pessoa que tem uma casa de candomblé, que ela tem uma casa de candomblé, ele é pai de santo, ela é mãe de santo, tem uma casa de candomblé. Passou o processo de fúnebre dela, quando a casa vai ficar de luto 1 ano. Para que a casa fica de luto 1 ano? Para que não haja nenhuma ligação ou falta de conexão daquele ente querido com o Otunlá. Para que ele possa regressar, voltar para os ancestrais de forma branda. Porque quando você tem uma casa de candomblé, você está totalmente conectado com essa casa de candomblé. Você que é sacerdote e sacerdotisa, você que está recebendo os seus 7 anos aí agora, o seu mais velho, ele tem que preparar a casa de candomblé para você. Ou pelo menos te ensinar a montar a casa de candomblé. Porque desde o Onan lá do portão, até um ilheibó que você tiver na sua casa, uma casa de Exu, o quarto de santo, o roncol, o peji, o salão, o ariaxé, a cumieira, tudo tem ligação com você. E tem parte sua, que eu não vou entrar em detalhes aqui, espalhado pela casa toda. Tudo tem conexão com você. Por isso que quando alguém fala no portão, alguém chama você no portão, você recebe o recado. Tem alguém lá no portão. Porque você está conectado com o Onan, tão quanto você está conectado com algum Egum da tua casa, se você tiver Ileibó, tá? Uma casa de Egum na sua casa. Para nós, da tradição Nagô, é normal. Casa de candomblé é ter casa de Egum. É super normal. Mas tem muitas casas por aí fora que não tem. Tudo bem. Mas numa casa de candomblé, o sacerdote da casa tem que estar conectado com a casa inteira. Desde do portão até o peji da casa, o útero da casa. Então, quando o sacerdote falece, a sacerdotisa falece, o período de 1 ano de luto é para que ele se desligue totalmente da casa. E quem vai preparar o sucessor tem que preparar também tudo bonitinho para que não haja resquício do ancestral que estava ali. E preparar toda a casa para o herdeiro. Quando o sacerdote é mais ligeiro, ele já prepara a casa, já prepara os filhos, já prepara o herdeiro, para que não haja tanto problema no pós-morte.
Porque às vezes tem família que briga pelo terreno, aquela coisa toda, que dá uma série de problemas. Você conhece alguém aí que na pandemia era pai de santo, mãe de santo e não houve a xexê? Porque na pandemia teve muito problema de ritual fúnebre. Não podia fazer ritual fúnebre, as pessoas eram enterradas em saco preto, nem caixão tinha, e eram todas enterradas a qualquer jeito. Então muita gente na época da pandemia do candomblé sofreu muito sério. E eu digo até espiritualmente, porque não foram dignas nem de fazer a xexê. Porque por via de regra tem que pegar o corpo e levar para o barracão. O velório do macumbeiro é dentro do terreiro. Tanto que as casas, eu bato nessa tecla, tem que regulamentar a sua casa de candomblé. Para que quando tiver ato fúnebre, o caixão, o corpo tem que ir para a casa de candomblé. Porque o seu corpo é muito sagrado para ficar no meio de um cemitério com um monte de alma vagando ali do lado. A gente aceita porque é regra, é lei e tal, e a sua casa não está regulamentada. Mas se sua casa está regulamentada direitinho, a prefeitura lá do ML vai direto pro terreiro. E ali é o velório. O Papa é velado aonde? Na igreja. E é enterrado aonde? Na igreja. Por que a gente que é da macumba não pode também? Pode sim. Pode e deve. Povo de candomblé tem que se regulamentar juridicamente para que haja um respaldo no pós-morte do sacerdote. Porque, por via de regra, ele deve ser sepultado e enterrado no próprio terreiro. Conheço muitos sacerdotes que têm chácaras e sítios grandes que conseguiram isso daí. Conseguiram. Eu tenho um tio de santo meu lá de Brasília que ele já falou, quando eu falecer eu vou ser enterrado aqui. Ele já até sabe onde ele vai ser enterrado. Tá certíssimo. O ritual é feito no barracão, do barracão vai ali, ó, Nilé, volta pra terra. E todos nós vamos, gente. Todos nós vamos voltar pra terra um dia. Do pó viemos, ao pó voltaremos. É uma coisa que eu concordo muito com a Bíblia. Do barro viemos, ao barro voltaremos. Que nós fomos moldados do barro. Orumilá, o Batalá, criou a gente do barro com o Nanã, deu o sopro da vida ali, ó, pra gente. Tirou o sopro divino da gente, a gente entrega o corpo pra terra. Por que a gente não pode cremar corpo? Você que é de candomblé não pode ser cremado. Foi feito um pacto pra gente estar aqui hoje. Só tem vida, só tem ará, corpo. Por quê? O Batalá e Nanã fizeram um acordo. Ah, não, o Batalá. A Nanã falou pra Batalá, eu só deixo você dar vida a esses bonecos de barro que eu moldo, desde que quando você retirar a vida deles, o corpo é meu. E ele falou, tá bom. Foi feito um acordo. Assim como Orumila e Yamin. Orumila ficou responsável por isso também, pelo destino das pessoas. E Yamin pelo corpo, pelas vísceras. Então todas as divindades são responsáveis por nós. Nós devemos respeitar demais tudo isso, para que não haja um desequilíbrio espiritual enquanto vivos. Enquanto vivos, para que a gente não desencarne antes da hora, para que a gente não desencarne por conta de ataque espiritual. Tudo isso é real. A gente fala, ah, isso não me pega. Pega sim, se você não tiver cuidado, te pega e pega bonito. Você tem que tomar um cuidado danado para que você não se prejudique espiritualmente. Ah, mas eu sou do candomblé. Ok, mas você é uma pessoa devota de fato? Ou você só fez santo e largou pra lá teu ibá? Você vai pro candomblé quando dá. Você vai pro terreiro do seu pai de santo ou sua mãe de santo quando dá. Você é sacerdote, você tem terreiro. Você se cuida, você faz ebó aí pelo menos todo mês? Você dá ebó na tua casa pelo menos todo mês? Você alimenta a terra pelo menos uma vez por ano? Como que você faz os seus rituais? Se alimenta ancestral? Se alimenta Yamin? Se alimenta Egum? Porque tudo isso faz parte do candomblé. Que eu tô falando quem tem terreiro. Você vai começar uma ritualística, vai iniciar um Iaô. Começa por onde? Pelo passado, ancestral. Começa por ancestral, vai pro presente. Quem é presente? Quem precisa intercedir por aquele neófito? Exu. Depois vai pra onde? Ori, Ará, o corpo, a cabeça. E depois inicia a pessoa. Aí invoca a divindade orixá naquela pessoa. Tudo tem um porquê, gente. A gente não faz orixá de alguém sem precisar.
Não tem como você iniciar uma pessoa no candomblé se o santo dela não tá pedindo. Ah, babá, mas eu queria fazer por amor. Então peça para ter muita sorte também. A pessoa fala, mas você tá falando, eu já tive isso, muita crítica. Você tá falando que fazer santo sem precisar vai trazer coisa ruim? Não, gente, pelo contrário. Eu só sou da opinião que time que tá ganhando não se mexe. Porque você vai abrir um portal em você e uma responsabilidade triplicada. Coisa que se você só frequentasse o candomblé e fosse candomblecista, você não teria. Porque não é fácil você ser de nenhuma religião. Ser religioso é muito difícil. É muito difícil. Você tem que se abster de muitas coisas. Você não pode comer determinadas coisas em determinados dias. Você não pode estar no meio de determinadas pessoas em determinados dias. E se você não é iniciado, é menos cobrança. É menos pior. Entendeu? Então todo mundo quer fazer santo hoje por beleza. Todo mundo hoje quer falar que eu sou filho de orixá. Porque eu fiz santo. Porque eu já falo até a qualidade. Eu sou filho de Ogunjá, eu sou filho de Onira, eu sou filho de Boalamo, eu sou filho de Pondá. Gente, e os antigos não falavam nem a qualidade. Antigamente eu digo que a gente ouvia. Eu convivi com muita gente velha e que conviveram com mais velhos ainda. Eu sou novo, mas eu convivi com pessoas que conviveram com os mais antigos, com os mais velhos. E não existia essa coisa não, como tá hoje. Sabe? É uma bagunça. Entendeu? Aí fica tudo atropelado, tudo muito bagunçado. E o seu destino indo pro ralo. Bons tempos que o candomblé era respeitado e temido. Porque meu avô de santo, finado Oluo Pai Paiva, de Oiabamilá, que Deus o tenha e Oiá tenha bom lugar, ele era uma pessoa danada na coisa. Ele salvava muita gente. Lá no parlamento, muitos conhecem ele, mas ele era da época de Sarney, esse povo aí, a velha guarda da política. Meu avô de santo era Pai Paiva, era esse daí. Era ele que fazia e acontecia. Bita do Barão, lá do Maranhão, os antigos, eles eram pessoas que duraram muitos anos, viveram muitos anos. E a sabedoria dos antigos é a longevidade. Mas qual que era o segredo deles? Será que os antigos tinham algum segredo para viver tanto tempo assim? Ou será que eles respeitavam o destino deles? Será que a cabeça deles passava a orelha? Será que eles deixavam de ouvir os mais velhos? Será que numa dúvida eles tomavam atitude por si só ou perguntava pro amiguinho do lado antes de tomar qualquer atitude? Iam no jogo de búzios? Porque hoje em dia qualquer um pega uma receita aqui na internet, eu vou fazer isso pra mim, pega e faz e passa em você. Você nem sabe se aquela receita funciona pra você tá passando na sua cabeça, pra tá passando no seu corpo. Você sabe se o ebó que fulano tirou, que ajudou ele a prosperar, é o mesmo que vai te ajudar a prosperar? Porque às vezes um a caçar a mais e um a caçar a menos faz toda a diferença no seu ebó. Presta atenção no que você está fazendo, presta atenção, porque isso vai interferir muito no seu destino. E o final da sua vida é triste, é amarga. Hoje nós estamos vendo pessoas aí sendo devoradas em vida. Né? Tem um provérbio urubá que fala que a morte te encontre vivo. O próprio provérbio urubá fala que a morte te encontre vivo. Por que que fala isso? Porque muitas pessoas já morreram e não sabem. Muitas pessoas já deixaram de concluir o seu destino, já deixaram de lutar por aquilo que amam e já estão na demasia da vida, já largaram o que seria importante para elas. E acaba que, vai levando, vai deixando, vai vivendo, vai desacreditando. E isso é mais importante para você, que você tem que saber olhar de uma forma cíclica. Olha para você, vê se você não está se entregando para a morte em vida, vê se você não está deixando de cuidar de quem você é, se valorizando. Porque fulano faz, deixa fulano para lá, faz o seu, corre atrás do seu, busca o seu, faz você o seu melhor destino. Para que a morte não te encontre morto, que a morte te encontre vivo, saudável, bem, concluído, contundente, feliz com aquilo que você praticou, feliz com aquilo que você viveu, feliz com aquilo que você participou em vida. Então, gente, quando a gente fala sobre axixê, sobre ritual fúnebre, é pra gente entender que todo mundo vai pra lá. A um bobo, a um ló, todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora.
todo, o médico, o empresário, o gari, o faxineiro, a diarista, todo mundo vai embora. Então, esse ego inflamado das pessoas hoje, essa arrogância, você vai enfiar onde? Que nem no caixão cabe, que o caixão é pequeno. Tinha que ter um duplex para enterrar junto com você, do tamanho da arrogância que você tinha em vida. A veste é bonita, a roupa é bonita, se adornar de ouro, cobre, prata é bom, né? Porque a gente tem que atrair os elementares para nós, temos que estar mais próximos da natureza possível. Mas é pé no chão. Porque se luxo fosse regra, a orixá vinha de sapato de ouro e não descalço. Se luxo fosse fundamento, orixá botava tamanco de prata, tamanco de ouro. Colocava babuche laminado com fio de ouro. Mas não. Primeira coisa que o orixá faz quando vem em terra é arrancar o pé. Arrancar o sapato do pé. Arranca a meia e bota o pezinho no chão. Dobra a calça ali, ó. E ó. É simplicidade. Para você se lembrar que a sua resposta é em conexão com a terra. Tá com dúvida? Vai pra rua. Tá com dúvida? Abraça uma árvore. Tá com dúvida? Pisa no chão. Vai pra uma estrada de terra, vai pra uma grama. Pisa na água. Orixá é contato com a natureza. É o básico, é o simples. É o básico, é o simples. Eu falo lá em casa, às vezes o orixá coloca tanta coisa na nossa cabeça, de bom, mas a gente só se apega no que é de ruim que as pessoas falam. O orixá cansa de falar pra gente coisas boas. Sabe através do quê? De um passarinho diferente que aparece na sua casa. De uma flor que você vê diferente na rua. De um bom dia que você recebe diferente de um amigo, de uma amiga. O orixá fala com a gente através de sinais. Através de códigos. Acontece de alguém ver? Acontece. Mas eu digo pra você. O sagrado é através de sinal. O sagrado é através da simplicidade dentro de nós. Então, quando você vai falar sobre a sua passagem aqui na Terra, fala com amor, fala com carinho, escrevam livros, escrevam o que vocês estão pensando, deixe essas escritas para quem for ficar. É importante, isso é seu legado, é a sua história, a sua jornada de vida. Entendeu? Jamais perca isso, jamais tire isso de dentro de você, porque é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. E uma diferença enorme. Enorme, 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 enorme. Então, quando a gente fala de axixê, é bom eu querer explicar aqui pra você, porque eu não vou ficar explicando, gente, como que faz axixê, porque eu acho que isso não se aprende na internet, tá? Até porque cada casa faz de um jeito. Por mais que a gente cante todas as nações no axixê, né? Por isso que a gente fala que candomblé não tem nação. Candomblé é o candomblé. É a união de todas as nações ali. Por isso que tem muita casa de candomblé que tem 3, 4 bandeiras numa casa. Tá tudo bem. O pai de santo passa o ebó em você e se você prospera. O seu pai de santo aí, quando passa uma farinha em você, tem resposta? Tem resultado? Ah, porque eu só sou de Queto. Ah, porque eu só sou de Angola. Ah, porque eu sou do G de Marim, do G de Nagô, do G de Savalu. E a farinha que ele passa? Ajuda? O obi que ele abre em você ali, responde? Porque, gente, não tem como você separar casa de candomblé. Ah, porque eu sou do candomblé, da quimbanda, do ifá, da jurema. Eu quero saber do pirão. Quando você termina de bater o pirão, ele dá o ponto. Quando você termina de fazer a sua macumba ali, o filho recebeu a resposta. Ou quando você tá fazendo o ebó, quem tem que receber tá recebendo. Tá mandando o recado, tem que mandar. Tá chamando o recado, tem que buscar. Né? Se você não vem, você manda buscar. Se a pessoa não vem. Isso é ebó, isso é magia. Não importa que de nação você seja, desde que você seja alguém. Desde que você esteja concluindo o seu destino. Desde que você esteja contribuindo para a sociedade espiritual. Para a sua EBAIE. Agora você é uma pessoa que só atazana a vida dos outros. Você só atrapalha a vida dos outros. Meu, ninguém vai querer que você conclua a sua encarnação. Ah, mas tem gente que veio pra atazanar? Tem, pior que tem. Isso eu não posso negar. Tem pessoas que vieram com destino atravessado,
que vieram para atrapalhar a nossa vida. Cabe a você se afastar ou dar um chega pra lá. Entendeu? Tem pessoas que nasceram com esse destino. A gente não pode tirar o destino alheio, interpretar ou mal interpretar. IFA não permite que a gente julgue. O julgamento ele é errado. O julgamento é contraditório. Cada um tem um destino na sua mão. Faz a ele o que bem entender. Só não enche o meu destino. Entendeu? Só não atrapalha o meu. Porque tá difícil aqui de concluir o meu. Então, quando a gente fala sobre o fim da vida, existe todo o processo de vida vivo. O que você fez para poder chegar lá e ser bem recebido? Porque você desencarna. Mas, gente, eu não posso falar para você, olha, você vai para ala B, gaveta 73, porque eu não sei, eu nunca fui. E se fui, eu não me lembro. E quem foi e é invocado no ritual de Egum, não fala. Então eu não posso falar para vocês como é que é, porque eu também não sei. Mas a gente sabe que depois de um ano do falecido, existe o axexê de um ano, para poder começar a louvar aquele antigo, aquele ancestral. Os antigos já diziam que depois de 7 anos, aquele ancestral pode ser levantado como um Egum. O que é ser levantado como Egum, Caio? É aquela pessoa que passou mais de 7 anos de falecimento, de morte, que a pessoa volta em forma de ritual de Egungun, que é o ritual, um culto aos nossos ancestrais. A gente canta e louva para Egum, toca tudo, toca tabaco, vem aquelas as aparamentas que chamam de mortalhas, né? E estão ali dançando, que supostamente são os nossos ancestrais que estão embaixo ali daquelas roupas. E cada um tem seus nomes. Os Eguns de Inhação, os Eguns de Xangô, que cada um representa um ancestral que pisou aqui na Terra ou ancestral que era da África. Tem um nome próprio aqueles ancestrais. Aquele Egungun ali, aquele babá, tem um nome próprio, ele teve uma vida, ele passou pela Terra e hoje ele é vento, ele é o ar, ele é a alma que está ali dentro daquele pano. Mas por que eu estou falando isso? Porque até para você voltar como babá, você também tem que ter tarimba. Você também tem que ter autoridade espiritual. Então, por isso que o seu destino interfere até mesmo no seu pós-morte. Porque vai chegar depois, vão começar a invocar você. Quais são as lembranças que vão ter de você? Boas? Ruins? Porque numa hora de um axexê, tá invocando todo mundo ali. E tem um monte de gente, cada cabeça pensa uma coisa que quiser. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você tem uma pessoa que faleceu, mas quem ficou te odeia. E toda vez que lembra de você, fala, graças a Deus que foi embora. Olha que feio. Então, você acha que você vai ter descanso? Se 10, 15, 20 pessoas ao mesmo tempo ficar pensando isso, graças a Deus que se foi. É complicado. É complicado. Por isso que a gente tem que se blindar muito em vida, cuidar muito em vida, para que a gente tenha bons caminhos. A gente não precisa agradar todo mundo. Porque a casa do verdadeiro sempre vai ser mais... A casa do mentiroso, já diz Ifá, a casa do mentiroso sempre vai ser mais cheia. Por quê? Porque ele não tá ali para desagradar ninguém. Ele quer ser legal com todo mundo. E quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Ou você vive uma vida de escravidão querendo agradar todo mundo, ou você vive uma vida de autenticidade que quem tiver que estar do seu lado vai estar te amando, te respeitando e você sendo do jeito que você é. Você não respeita a sua mãe do jeito que ela é? Porque você o quê? Você ama a sua mãe e você respeita o jeito dela. As pessoas têm que te respeitar pelo jeito que você é. Desde que você seja autêntico e parcimônico. Porque não adianta você ser autêntico e ser turrão, e ser respondão, e ser mandão, e ser bruto, ignorante, estúpido, bruto, brutal, esdrúxulo. Aí não tem como. Então você tem que ter um equilíbrio, uma parcimônia. Não precisa ser político, né, para ganhar voto, né? Seria bom que fosse, né? Mas isso também a gente sabe que não vinga, não cresce. A gente sabe que isso não faz muito o nosso destino, porque ele é árduo e nem todo mundo ri todo dia. Nem todo mundo ri todo dia. Então, quando a gente fala sobre o passamento da pessoa, a gente tem que entender que a única certeza que a gente tem na nossa vida é a morte. É a única que todos nós teremos, é saber que a gente vai morrer. Não tem outro destino
a imortalidade? Talvez um dia, eu não sei. Com tanta tecnologia, não sei, não posso afirmar. Que eu não tive evidência para saber disso. Nem joguei para saber sobre isso. Mas são coisas que a gente pode explicar para as pessoas que o Otunlá é o caminho da tranquilidade. Né? Quando a gente faz o passamento, é um lugar que a gente vai ter o equilíbrio. A certeza daquilo que a gente quer fazer. O caminhar tranquilo, o caminhar apaziguado. E isso interfere no seu presente. Babá Caio, o que eu faço para ter um bom presente? Se cuide espiritualmente. Faça os seus banhos de folha. Reze as suas cabeças todos os dias. Esteja em parcimônia com seu papai, com a sua mamãe. Para cuidar bem de ancestral, o que é? Respeitar pai e mãe. Não é obrigado a idolatrar. Mas também praguejar não vai, né? Brigar não vai, né? Sair na mão piorou. Respeita. Foi através deles que você está pisando aqui na terra. Agradeça. Ah, mas meu pai é estúpido. Beleza, não precisa estar perto. Ah, perdoei. Também não é obrigado a estar junto. Perdoar não quer dizer que tem que voltar a conviver. Perdoar é você não carregar mais o fardo dentro de você. Porque a partir do momento que você perdoa, o peso está no outro que ofendeu, não em você. Mas é respeitar e agradecer. Botar a cabeça no chão. Onilé Mojubaú. Saúdão da terra. Egungun Mopou, meus ancestrais, eu te saúdo. Olodjoni Mojubá, Senhor do dia, eu te saúdo. Você tem que ser grato o tempo todo. Já tem a cantiga, Honoré o Penibó. A gratidão é ebó, agradecer é ebó. Então você tem que amanhecer agradecendo, finalizar o dia agradecendo. Tem que ser agradecido mesmo. Mas não esse povo lunático, né, que tudo fala gratidão. Mas eu quero dizer assim, de uma forma equilibrada. Comeu? Obrigado. A do pé. A do pé, Urumilá, ou a divindade que você quer agradecer. Vai dormir numa cama boa, numa cama ruim. Tem um teto sobre a sua cabeça, agradeça. Mesmo que você estiver passando por uma situação mais difícil da sua vida, agradeça. Agradeça. Porque eu conversei com pessoas que falaram pra mim assim, Caio, eu tenho 30 anos de idade. Eu nunca passei um perrengue na vida. Eu tenho medo. Aí eu falei, por que você tem medo? Ela falou, porque eu tenho medo que isso possa acontecer daqui pra frente. Eu falei, é de verdade, de fato. Se você nunca passou perrengue na vida, você pode acontecer de passar, né? Queremos que não, claro, né? Tem gente que nasceu com uma estrelinha a mais, a gente sabe disso. Tem gente que veio predestinado somente a coisa boa, nasceu pra ser herdeiro. A gente sabe disso, a gente aceita o destino alheio. Tem gente que veio com a estrelinha a mais. E a gente briga com a espiritualidade, né? Luta para que a gente também tenha um afago também. Mas tem gente que de fato tem essa consciência. E é interessante você ter essa consciência, porque você tem que se preparar a todo momento. Você tem que se preparar para tudo que possa vir para você. Porque o mais importante da sua jornada é saber quem você é. Para você saber para onde você vai. E para você saber quem você é, você tem que saber de onde você veio. Só sabe para onde vai se você sabe de onde você veio. Isso é destino, isso é Odu. Saber qual é o seu Odu já te ajuda a saber quem você é, tá? Então, gente, eu queria agradecer muito hoje, porque eu falei de alma hoje aqui. Como toda vez eu sento aqui na mesa, a produção fica louca comigo, eu falo, você não trouxe nenhum papel? Não trago. Eu sento aqui e falo o que o meu coração pede, eu falo aquilo que eu sei e aquilo que eu posso falar. Porque eu não vou ficar ensinando coisa na internet que eu acho isso totalmente errado. Você pode ensinar uma receitinha aqui, outra ali. Agora, ficar passando fundamento de candomblé para o mundo afora, eu acho isso estarrecedor. Isso é desviar o caráter. Pessoas que fazem isso são pessoas que desviam o próprio caráter. Que o Orumilá tenha pena e misericórdia dessas pessoas. Porque eu jamais faria isso. Tem tantas pessoas aí que dependem de uma ajuda e às vezes pega aquela receita errada na internet, faz em casa, o que era pra ficar bom, pum, piorou. E é culpa sua que bota tudo na internet aí. Falando, olha, faça banho de tal folha. A folha quente, pegando fogo, bota na cabeça da pessoa que tá com depressão, com ansiedade, a pessoa vai à loucura. Vai à loucura. Vai ensinar banho de folha, gente? Ensina banho de folha fria, sabe? Macaçá, oriri, manjericão, folha fria. Ah, mas eu queria uma folha específica. Marca um jogo.
Que nem eu falo pra todo mundo. Aí o pessoal muito na internet fala, Babacaio, fala uma folha. Eu falo, vamos fazer um jogo. Através do seu Odoo, eu sei qual que é a folha exata pra você. Que às vezes não é manjericão. Tem gente que tem que esquentar a cabeça. A maioria tem que esfriar. Mas tem gente que é tão letárgico, pra não falar outra coisa, que tem que esquentar a cabeça da pessoa, agitar o ser humano. Entendeu? Eu acho que agora nós estamos indo agora pro nossos finalmente aqui. Eu vou pegar a caixinha aqui de perguntas que eu deixei para poder responder aqui alguns internautas. E o pessoal tá bem ativo aqui. Muita gente tá começando a responder, eu tô adorando. Olha, vamos lá. Fentes Joias. Explica o significado do quelê. Bom, gente, o quelê ele foi introduzido aqui no Brasil, porque na África ele meio que não existe, tá? Tem muitas tradições iorubanas que não usam o quelê. E tem algumas tradições do candomblé que não usa também, por conta da origem da África, né? O quelê nada mais é do que a representação, né, do orixá dentro da gente. Então, bota o quelê aqui na boca. É meio que uma simbologia da escravidão, sabe? Do tempo que os escravos passaram na senzala. Então, o quelê é essa simbologia, né, da repressão que os negros tiveram na senzala. Porque em África não tem quelê, não existe isso, existe idé. Né, os idés que botam aqui como a representação do orixá. Né? Então, a tradição que eu venho não tinha quelê. O Nagô que eu vim não tinha quelê. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Fui fazer quelê depois. Porque para o orixá, isso não quer dizer nada em África, entendeu? E muitas tradições também por aí, né? Meu pai de santo, ele fez quelê pra mim? Fez, né? Mas ele falou, filho, por via de regra, não necessariamente precisa fazer quelê, mas tem que nascer de quelê, então vamos nascer de quelê, né? Então, assim, no Brasil foi introduzido. Eu tô dizendo o que o meu pai de santo explicava e o que o meu pai de santo fazia, entendeu? Porque, por exemplo, ele não ia fazer santo das pessoas, mas assentava santo. Fazia orixá bibó, fazia o jubó orixá, né? Assentava santo. Porque a pessoa não pedia fazer santo, não pedia, o santo dela não pedia. Então, assentava o santo. Desde o começo, o meu pai de santo falava, você nasceu para ser sacerdote. Então, você vai ter que ser iniciado. Então, na tradição dele, só se inicia quando só vai tomar o sacerdócio. Ou a pessoa tem missão. Algum problema. Mas o quelê nada mais é do que isso. É uma representação do orixá. Né? Porque coloca ali, perto da pessoa ali, né? Tem várias explicações. Mas a mais básica é essa. Tá bom? Um filho de Logum-Edé só pode ter seu juntó com matamba, por quê? Discordo. Até porque Logum-Edé e matamba são duas palavras diferentes aí, né, meu querido? Se você falar de matamba, você está falando de Angola. E o Logum-Edé na Angola chama telecompenso. Logum-Edé é do povo Fon, Ijexá, né? Então, assim, Logum-Edé geralmente vem com Oyá, porque foi Oyá quem criou Logum-Edé. E existe uma qualidade específica de Oyá aí. Quem é que criou Logum-Edé? Que eu também não vou falar aqui pra vocês, porque eu acho que é falta de respeito aí quem tem aí de casa que acabou de fazer santo de Logum-Edé. E às vezes pertence a qualidade de Logum-Edé. Mas o Logum-Edé tem algumas qualidades de Logum-Edé e cada uma vem com santo. Conheço gente que é de Logum-Edé com Oxum. Não necessariamente é com Oyá. Entendeu? Logum-Edé. A palavra própria já diz. Tem mais a ver com Ogum que com qualquer outra coisa. Boa tarde. Tudo bem com você? Gostaria que você falasse sobre Oxum Carê. Então, gente, eu costumo dizer assim que é uma coisa impressionante, esse anseio que as pessoas têm de querer saber qualidade de santo. É como se fosse mudar a vida delas, saber da onde o santo delas vieram. Gente, santo, ele veio da África. Ah, mas a minha Oxum é Ipondá, a minha Oxum é Carê, a minha Oxum é Oxobô. Lá na África tem um rio que cruza lá do hemisfério norte até o hemisfério sul. E ele vai passando por várias cidades, chamadas Oxobô, Carê, Ijexá, Ipondá, lá. Ali tinha uma Oxum, é como se fosse várias mulheres ao mesmo tempo, mas em uma só. Eram várias Marias. Maria do Rosário, Maria do Bairro, Maria da Conceição, Maria da Penha, todas eram Maria. Oxum é a mesma coisa. Qualidade é só o lugar da onde elas vieram. Porque lá, aquela Oxum vivia com tal orixá.
mas ela pertencia àquela cidade. Naquela cidade, Oxum vivia com Oxóssi, Cari. Ah, aquela Oxum vivia com Igemum, com Obaluaê, Igemum. Ah, naquela cidade, aquela Oxum vivia com Oiá, Opará, com Exu. Tá entendendo? Não tem muita explicação. É mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa. Tá bom? Mas assim, não se apegue à qualidade. Se apegue ao ebó que você vai tomar para prosperar na sua vida. Qual a sua opinião sobre rituais coletivos? Participei de uma semana, essa semana, e senti uma energia incrível. Mas ritual coletivo do quê? Não entendi. No candomblé não tem ritual coletivo. Ritual coletivo se chama xirê, que a gente dança todos em prol do candomblé, dentro do orixá, né? Já ouvi falar de ebó coletivo, que também não concordo. Cada um tem que tomar o ebó individual. O ebó, quando ele é coletivo, você está dividindo toda a sua carga com aquela pessoa e automaticamente você está pegando toda a carga da pessoa. Então eu não sei sobre qual ritual coletivo você está falando, tá bom? Então, gente, é importante para a gente analisar friamente o que a gente realmente quer para nossa vida. Porque tudo aquilo que a gente fizer no nosso presente vai interferir no nosso futuro. E, inevitavelmente, no fim da nossa vida. Então, para você que tá aí numa certa idade já, que você sente que você não tá concluindo seu destino, me procura pra gente fazer um jogo pra você, pra saber se você realmente está concluindo seu destino. Porque é muito, muito triste você é uma pessoa que está envelhecendo e ela não está feliz. Porque ela não se encontra, ela não sabe quem ela é. E isso atrapalha demais a sua jornada. Tá bom? Queria agradecer imensamente a cada um de vocês aqui mais uma vez. Curtam, se inscrevam, compartilham, ativa o sininho para as notificações. Tá bom, gente? Eu vou deixar aqui o Pix aqui na legenda desse vídeo. Quem puder contribuir com as doações para a instituição do Axé Otaiosi, a gente faz filantropia, a gente ajuda muito as pessoas, né, em situações de rua, crianças carentes, instituições filantrópicas. Vou deixar a chave Pix aqui para vocês aqui na aba aqui desse vídeo. Manda para todo mundo quem puder mandar, tá? Eu não sou uma pessoa que dialogo sobre fundamento na internet. Eu gosto de explicar, pegar aquilo que eu sei do candomblé e esmiuçar de uma forma genérica para que a população entenda. Porque nem todo mundo vai entender um debate aqui para ficar falando sobre a axixê, o que vai de folha, como aqui começa, qual a reza que se faz, qual o fundamento para quê. Então eu nem vejo a necessidade disso. Ah, qual que é a primeira cantiga, qual que é a segunda. Isso não tem necessidade alguma. Até porque a gente tem que louvar a vida. A gente louva os assás quando eles partirem. Tá bom, gente? Então, se você tem alguma dúvida sobre a axixê, pergunta pro seu pai de santo. Ou espera a hora de você participar também de um axixê, que ele é muito lindo. Entendeu? Cada qual no seu quadrado. E tudo no seu tempo. Tá bom? Se vocês tiverem algum caminho a seguir, alguma dúvida, me sigam nas redes sociais, @babacaio_de_odé, no Instagram, Facebook, Spotify, Teats, que é aquela plataforma nova do Instagram. Tudo. E o telefone para contato é 11 94963 7324. Gente, vigia a tua gira. É o meu bordão que eu falo para todo mundo, que é muito importante pra gente poder continuar caminhando nessa jornada, tá? Ó, um beijo no coração de todos e até a próxima. Axé.